Boa noite a todos. Nós estamos no nosso terceiro dia de jornada de lives temáticas, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, agradecendo à nossa Pró-Reitoria de Extensão pelo edital FAO Conectada, agradecendo ao Instituto de Química e Biotecnologia e ao Grupo Quiciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em Química. Antes de darmos início, convidando a nossa querida professora Camila Silveira, gostaria de ler para vocês o texto que eu recebi hoje da professora Adriana Ribeiro. E esse texto ele foi escrito pela professora Alacoque Lorenzini Erdmann, adaptado. Aí eu vou ler para vocês um pouco porque foi um texto que eu gostei bastante. Não haverá aplausos para os docentes? De um dia para o outro, os professores montaram todo um sistema de educação obrigatória à distância para continuar a sua missão de vida a partir de casa, com dedicação. Materiais, seu computador privado e pessoal, sua internet, sua luz, pagas do próprio bolso. Espaços, a sala de sua casa, que a torna pública a desconhecidos, a intimidade de sua casa. Direitos autorais, cedidos. Pesquisas, imagem, textos, tarefas. Exigências, muitas. Reclamações de todos a todo momento, sem sensibilidade alguma ao esforço súbito a que estamos submetidos. A escola na sala de casa nunca acaba. 1 milhão de e-mails para atender, grupos pelo WhatsApp, chamadas, atendimento personalizado, aproximando-se da função tutorial, reuniões a qualquer hora, mensagens de toda a ordem. Gestores, alunos, família, sociedade. Nós, professores, estamos trabalhando. Na verdade, multiplicamos por muito as nossas horas de trabalho, pois agora esclarecemos as dúvidas, um a um. Corrigimos as tarefas, uma a uma, sem acréscimo salarial ou mero reconhecimento ou agradecimento por isso. Nos doamos para além do conteúdo, sem falar sobre as orientações de ordem psicológica, dentro da compreensão de fazer com que os nossos alunos vejam a transcendência do que estamos vivendo. Não haverá aplausos para os docentes, mas eu aplaudo os professores. Eu aplaudo os meus colegas, eu aplaudo os professores dos meus filhos, eu aplaudo os professores com todas as minhas forças para brindar a educação, o lugar que lhe cabe nesta época de crise. Fazemos parte da história, ainda que não sejamos aplaudidos. Eis aqui 1 milhão de aplausos para todos nós. Foi um texto escrito pela professora Alacoque Lorenzini Erdmann. Eu recebi da professora Adriana Ribeiro, do Instituto de Química e Biotecnologia, e quis compartilhar com vocês. Para quem vem acompanhando a nossa jornada de lives temáticas, sabe que a nossa intenção com essa jornada é popularizar e divulgar o conhecimento científico. Aqui nesse período, a gente tem discutido diversos temas, desde nanotecnologia, impactos no meio ambiente, educação empreendedora. A gente falou de extensão universitária, a gente falou de enzimas, né, no tratamento desde questões de câncer até as questões que envolvem agricultura. A gente conversou sobre uma variedade enorme de diferentes temas. E hoje nós vamos conversar com a professora Camila Silveira sobre canções no ensino de Química. Eu vou ler o currículo da professora... deixa eu voltar aqui. Eu vou ler o currículo da professora Camila para vocês, mas como sempre, para quem acompanha a nossa jornada, sabe que o professor vai se apresentar de maneira informal para ficarmos mais próximos, certo? A professora doutora Camila Silveira, ela é licenciada em Química pelo Instituto de Química da Unesp de Araraquara, mestre e doutora em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Atua no campo de ensino de ciências em ações de ensino, pesquisa e extensão, trabalhando com os seguintes temas: divulgação científica, educação em museus, mulheres nas ciências, que inclusive ela lançou um livro junto com outras professoras, agora na Universidade Federal do Paraná, justamente sobre passatempos, sobre mulheres cientistas no combate ao coronavírus. Então ela vai conversar conosco também sobre isso. Ela trabalha com a relação ciência e arte, formação de professores, processos e recursos didáticos. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Química, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática e do Programa do Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, o PROFQI, da Universidade Federal do Paraná. Então vou convidar para estar conosco a professora Camila. Professora Camila, se você já estiver online, nos dê um oi para que eu possa convidar de maneira mais fácil. Cadê você, professora Camila?
Altos elogios. A professora Camila é incrível. Amo a professora Camila. Cadê, Camila, você? Estamos lhe aguardando. Pessoal do Museu da Ciência. Ah, não, Musa da Ciência. Arrasou! Professora Camila, muito querida. Aqui a professora Camila, vamos convidá-la para estar conosco. Olá, professora Camila. Tá certo. Tudo jóia? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em estar conosco nessa terceira jornada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Estou bem feliz, bem emocionada. Estava aqui te ouvindo, né, lendo esse texto em homenagem às professoras e professores. Também estava aqui, enquanto você falava, vendo as pessoas que estão aqui com a gente, né, É. pessoas muito Você é muito queridas. Me querida, deixa viu, muito professora emocionada. Camila? Obrigada, Professora, veja obrigada. só. Eu fiz a leitura do seu currículo, né, de maneira formal, mas que não é a ideia da nossa jornada. Nossa jornada é trabalhar de maneira mais informal. Então, eu gostaria que você se apresentasse de maneira mais informal mesmo, falando quem é a professora Camila nessa caminhada de professora e pesquisadora. Bom, então eu sou Camila, eu nasci no interior de São Paulo, sou paulista, então nasci lá, me criei no interior de São Paulo, fiz toda a minha trajetória formativa, minha trajetória acadêmica se deu pelo interior de São Paulo. Então, Barretos, onde nasci, me formei, fiz a educação básica em Sertãozinho, nas escolas do interior, cidades pequenas, e saí com 17 anos para poder estudar e fazer licenciatura em Química na Unesp de Araraquara, então muito jovem, né? Terminei a É, escola novinha. e fui para outra cidade, enfim, para poder estudar, que era uma coisa que eu gostava muito, né? Queria muito e era onde eu via a oportunidade realmente de ter um crescimento, enfim, de ampliar meus horizontes. E aí eu fui para Araraquara, onde conheci muita gente que está aí, né? Meu colega, o Vander, está aí falando, né? Da Unesp, né? Que é sempre muito querida. E, enfim, nesse meu caminho na Unesp, né? Lá em Araraquara, foi onde eu comecei, eu acredito que a criar a minha identidade muito forte nessa relação com o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Que passa pela Uhum. arte. E que tem também, de certa forma, uma relação lá com o meu percurso na escola, na educação básica, quando eu tinha professoras e professores que traziam essas abordagens para a sala de aula, não nas aulas, né, de ciências da natureza, como é o trabalho que eu tenho desenvolvido, mas eram aulas assim que me marcavam muito, me marcam até hoje. Então eu carrego essas professoras e esses professores comigo até hoje, nessa memória muito afetiva, nessa contribuição muito importante que deram para a minha vida, para a minha formação. E isso, como a gente carrega, né, algo que mexe muito com a gente, que toca a gente, muito forte. Logo que eu entrei na Unesp, eu fui trabalhar em um museu de ciências, que é o Centro de Ciências de Araraquara, que é a instituição que eu coloco como grande, talvez a grande instituição assim formadora, né, porque eu passei muito tempo da minha vida lá. E nessas ações de extensão e de divulgação científica, eu fui trazendo essas questões que eu gostava muito da arte, principalmente, para que a gente pudesse comunicar ciência, falar sobre ciência, sensibilizar as pessoas a respeito da ciência nessa perspectiva artística. Então começa daí, né, da minha graduação, e eu vou trazendo isso para o mestrado, para o doutorado, e quando eu me torno professora na universidade, eu coloco um lugar muito especial nas minhas ações de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, em linhas bem gerais, essa é a minha trajetória. Professora, essa paixão por artes, você falou que pensou muito, você sempre se lembra de experiências que teve com professores, né? Eu posso considerar que o seu interesse por trabalhar com artes, ela foi inspirada em ações de professores? Sim, vem muito forte da escola que eu fiz, da educação básica, escola pública, né? Eu gosto de dizer isso muito e sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar que a escola pública é um grande espaço e a gente precisa brigar muito pela escola pública, pela educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, e eu defendo muito essa causa.
Então, eu coloco essa centralidade muito nas professoras e professores que eu tive, né? A minha escolha por trabalhar nessa perspectiva vem muito dessas profissionais e desses profissionais na minha trajetória. Que lindo, Camila. Camila, eu estava aqui olhando as suas produções, né? Que são várias. E uma delas são as relações entre ciência, tecnologia e sociedade na arte de Chico Buarque. Foi um Ah, trabalho que você fez na revista Debates em Ensino de Química. Tem a ver com as canções no ensino de Química? Conversa um pouco com a gente. sim, tem sim. E esse é um trabalho muito especial e muito querido, que também tem relação com essa trajetória. Foi um trabalho escrito em parceria com a Camila Camargo, que está inclusive aqui se manifestando agora nesse momento. Ela está aqui, ó. Uma pessoa muito querida na minha vida, na minha trajetória. E também, assim, apaixonada pelo Chico Buarque, né? Nós duas apaixonadas pela obra do Chico. E a gente tinha isso muito forte, muito comum. E decidimos, então, fazer essa análise das canções do Chico, que a gente já ouvia por gosto, enfim, por afinidade. E decidimos, então, fazer esse mapeamento e essa análise da obra do Chico Buarque, tentando identificar as potencialidades para discutir e pensarmos o ensino de ciências, a educação em ciências. Então, a Camila Camargo, né, que é coautora nesse trabalho, junto com o orientador dela, o professor Éder Pires de Camargo, que também é um grande querido, né, um colega nosso referência no campo da educação inclusiva, muito parceiro. Então, decidimos fazer esse trabalho tentando trazer muito do que eu tenho procurado marcar, que é o papel da ciência, o lugar da ciência nas canções, principalmente que eu trabalho da música popular brasileira. Nesse caso, especificamente, a gente está falando do Chico Buarque, mas é Sim. realmente trazer essa escuta atenta, porque muitas vezes a gente ouve algumas canções e a gente não se dá conta de que, de alguma maneira, elas estão trazendo algum significado sobre ciência, sobre tecnologia, sobre as relações que acontecem entre ciência e tecnologia. Até meu amigo e parceiro, o professor Leonir, estava aqui, né, participando da live, Isso, e é estava um grande conosco especialista ontem. nessas relações, né, CTS, e a gente, nesse trabalho com as obras, né, do Chico Buarque, a gente foi tentando mostrar também essas relações CTS arte, né? Até o professor Roberto Dalmo, que trabalha também muito nessa perspectiva, até esse CTS arte vem Olha do ele trabalho aqui, o do professor professor, Lorenzetti, está aqui nos acompanhando. professor queridíssimo, né? Um amigo muito Queridíssimo. querido, muito parceiro. E essas relações, né, CTS arte, até que vem com o trabalho de um outro amigo e outro colega, também hoje aqui comigo na UFPR, o professor Roberto Dalmo, a gente foi tentando fazer, então, essa análise nessa perspectiva, mostrando as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e arte nas canções do Chico Buarque. Então, tem todo o Ô, Camila, mapeamento eu não, dele. eu não sei se vai ser ousadia da minha parte, mas você consegue fazer assim de alguma maneira rápida, trazer algum pedacinho que você possa mostrar pra gente essa relação que você encontrou nessa arte de Chico Buarque com o CTS, com o CTS? Sim, eu posso até tentar levantar aqui no texto, Camila também que está aí comigo, né? Se quiser já colocar alguns exemplos de canção, né, para Eu fiquei curiosa. que a gente possa exemplificar aqui. Deixa eu só pegar aqui um trechinho para não nessa emoção, né, que eu tô aqui de O pessoal falar está com muito feliz em vocês, lhe né? ver, viu? Participar, olha, Bechero Rosemary, acho que é Rosemary, né? Ah, Participar das aulas da professora Camila é algo intenso e provoca profundas transformações. Tive experiências incríveis e inesquecíveis. então, tem aqui, ó, eu peguei, por exemplo, né, a canção que chama Qualquer Canção, né, a música Qualquer Canção, que vai falar, né, qualquer canção de bem, algum mistério tem, é o grão, é o germe, é o gen da chama. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente vai falando,
quando a gente ouve as canções do Chico ou de outros artistas, a gente vai ficando mais sensível para captar esses termos científicos ou conceitos científicos que estão presentes nas canções, que às vezes elas não têm a intenção, né? Os artistas Sim. muitas vezes não estão com a intenção né? Não estão com a intenção de ensinar ciência, de comunicar ciência, mas nós, né, com a nossa formação no campo das ciências da natureza, a gente vai captando esses conceitos, essas palavras que pertencem ao universo da ciência, e a gente vai percebendo potencialidade de trabalhar com essas canções na sala de aula, enfim, na formação docente, algo nesse sentido. Então, tem uma série de questões que são mencionadas na canção do Chico, né? Vacina, lombriga, ameba, que a gente está pensando e está trazendo aqui, né? Como na Ciranda da Bailarina, que tem Que uma maravilha. referência aqui também. Camila, Enfim, você canta ou não canta? tô vendo uma campanha. Só aqui em casa mesmo. A gente tem um evento, um sarau que a gente promove aqui na UFPR, que tem essa perspectiva de trazer essas canções que abordam ciência. E nesses anos aqui de UFPR, eu tenho feito convite para pessoas que cantam assim, que eu sei que cantam profissionalmente. Enfim, eu tenho deixado esse papel para elas, para que elas façam esse trabalho, né? Mostrem de forma mais expressiva e mais cuidada do que eu faria, né? Então, A campanha é grande aqui, hashtag Canta Camila. Ô Camila, me diga uma coisa. Trabalhar com música, trabalhar com canções, você acha que gera habilidades nos alunos, ajuda no diálogo professor-aluno? Como é que você vê essa questão? sim, eu percebo nos trabalhos que a gente faz, principalmente ali na educação básica, e eu também tenho feito esse trabalho na licenciatura em Química, nas aulas também da pós-graduação, a gente tem percebido o quanto o trabalho com as canções tem estimulado ou provocado as estudantes e os estudantes a participarem das aulas, né? Porque quando a gente fala na perspectiva da arte, a gente sempre coloca que a arte nos toca de diferentes maneiras. Toca a mim de uma forma diferente que vai tocar, né, tocar você, Monique. E quando a gente coloca dessa forma, né, de que a arte permite muitas interpretações e que ela vai nos sensibilizando a partir de quem a gente é, da história de vida que cada um de nós temos, as estudantes e os estudantes vão se sentindo mais à vontade também para colocar as suas percepções, né? Porque a gente diz, olha, como você se sentiu ao ouvir essa canção? E as pessoas vão se sentindo, porque você não coloca que há um único caminho e uma única possibilidade, né? As pessoas vão trazendo as referências que têm pelas suas histórias de vida, pelas suas trajetórias, pelo seu repertório cultural. E com isso eu vou percebendo que a gente cria essa relação, até uma relação afetiva, uma relação de proximidade, e a partir daí a gente tem um espaço para poder trabalhar aquilo que enquanto professora ou enquanto professora a gente planeja também, né? Nessa perspectiva agora didática, de trabalhar, de repente, as questões do conteúdo, né? Do conteúdo químico aqui especificamente, que a gente tem se dedicado aos conteúdos das ciências da natureza, enfim. Camila, a gente tem aqui um comentário da Bruna Klebs, que ela comenta o seguinte: o mais legal de trabalhar com músicas populares brasileiras é fundamental para que os próprios alunos se encontrem com as raízes. A arte é um encontro consigo mesmo. Você acha que trabalhar com canções no ensino de química é possível trabalhar a questão da etnografia mesmo do aluno? Sim, era um pouco nesse sentido, né? Então, quando a gente traz uma obra artística, uma canção para a sala de aula, e a pessoa vai falando a partir de quem ela é. Então, eu tenho ali a mesma obra sendo colocada, né, para a turma, e cada pessoa vai dizendo a partir da sua história de vida e da sua trajetória. Então, também é um exercício
que passa pela subjetividade, né? Um exercício em que você vai fazendo também de se conhecer, né? Muitas vezes acontece da gente colocar canções que às vezes a turma já ouviu em outros contextos e a gente traz agora. Primeiro eu faço esse exercício das pessoas falarem como é que elas se sentem, como é que a canção toca as pessoas, e depois a gente vai tentando trazer para a perspectiva que é pensar a ciência, enfim, que de ciência, que contribuição que a gente poderia pensar a partir daquela canção. E as pessoas também vão trazendo a sua própria concepção de ciência, né? Então vem muito esse questionamento, isso aparece muito forte, essas relações que as pessoas vão estabelecendo a ouvir uma obra, uma canção, e a gente vai percebendo esse próprio exercício de se conhecer ou de se reconhecer nessa relação com a canção. Tem uma pergunta do Edmar, Camila, que eu acho que é até interessante a gente responder, porque algumas pessoas podem ficar na dúvida. Ele faz o seguinte: esse trabalho é semelhante às paródias com os conteúdos de química abordados? Tá. Quando eu tenho a oportunidade de falar desse tema, geralmente essa é uma questão que aparece bem forte e não é nesse sentido que a gente tem trabalhado, né? Eu sei que tem muita gente fazendo esse trabalho de paródia, acho que é muito bacana, é muito interessante, a gente vê as produções das turmas de estudante, é um material realmente muito rico, muito autoral, que traz muito, de fato, o perfil das estudantes e dos estudantes, mas não é muito nesse caminho que a gente tem trabalhado. Então, a gente tem feito um exercício aqui, então, de já pegar essas canções que fazem parte, né, do campo da cultura, de modo geral, e a gente tem tentado fazer, então, essas aproximações para que a gente perceba essas relações que já existem entre a ciência e a arte. Então, aquilo que eu estava tentando colocar aqui. Então, os artistas, os compositores, compositoras, não têm essa intencionalidade de ensinar ciências e de divulgar ciência. Em muitos casos, eu até posso comentar aqui depois um caso muito, muito especial que eu gosto de falar. Então, eles não têm, geralmente, essa intenção. E a gente vai trabalhando nessa... Então, são canções que não foram pensadas para isso, mas do modo como elas estão constituídas já estão, né, pensadas e divulgadas, a gente já consegue, a partir daí, tecer reflexões sobre a ciência e essas múltiplas relações. Porque tem canções que a gente percebe que a ciência ela está muito presente, né? Tem, às vezes, canções que a gente nota assim, que a ciência ela está ali como um pano de fundo. Os termos, né? Os artistas estão querendo comunicar outras questões, outros assuntos, enfim, provocar outras reflexões, mas a ciência está ali de forma secundária, né? Às vezes incidental. E a gente, com isso, consegue trazer um pouco mais à tona para promover essa discussão. A gente tem aqui a pergunta do professor Aleilson. Acho que é isso. Desculpa, professor Aleilson, se não for assim, seu nome que se lê. Professora, comumente se utilizam de paródias para decorar conceitos e regras. Como essas paródias podem ser ressignificadas? Aí tem uma outra pergunta que também faz referência à paródia, que é na verdade é comentando, que a paródia ela permite que o aluno tenha autonomia e protagonismo no momento da criação. Sim, é isso que eu estava até comentando quando apareceu esse tema da paródia aqui, que eu percebo que o aluno, de fato, né, ele realmente é um trabalho muito autoral, porque a turma escuta ali as canções que tem como base, né, enfim, e a partir disso elas vão criando e vão encaixando a letra dentro daquela melodia que já é uma melodia conhecida, né? Eu valorizo essa questão e eu não estou aqui querendo colocar um julgamento de valor. São viés né? diferentes, né, professora? São viés diferentes. Né? Um é mais conteudista, que é para o aluno decorar mais o conteúdo apenas de uma forma diferente, né? Pelo menos é como eu vejo, se eu estiver errada, pode me corrigir, tá certo? Não, e as canções é diferente, né? Porque é mais interdisciplinar. Então, e
é o que eu estou falando, que é super, né, valorizo o trabalho, vejo muitas produções nesse sentido sobre as paródias, só que o que a gente está fazendo é algo nesse sentido, como eu coloquei aqui. Então, a gente já pega canções que fazem parte, né, do repertório cultural e a gente vai tentando fazer aqui essas aproximações, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui antes que eu mude aqui. A professora Darlinda, a professora Darlinda é professora de Manaus. Ela disse Uhum. que vê assim também, né, como as paródias algo mais conteudista. Professora, a senhora também trabalha com performances artísticas científicas na formação de professores, né? Na questão de divulgação de Sim. ciência com arte. Eu tenho um aluno de mestrado, que é o Anderson Gomes, ele é professor de Palmeira dos Índios, e ele utilizou muito dos materiais que foi produzido por você. E ele ficou super feliz quando eu fiz esse convite para você, Camila. Porque ele ficou assim, professor, eu li muitos trabalhos dela e ele trabalha com teatro. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão de performances artísticas. Como é que a gente faz divulgação científica com arte? Tá. Eu conversei até com ele me mandou uma mensagem. Depois da divulgação da live, a gente chegou a conversar um pouquinho sobre o trabalho dele com teatro. Então, essa questão das performances na verdade, uma intenção de unir diferentes linguagens artísticas. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da canção, e a gente tem trabalhos em que a gente, por exemplo, pega uma canção ou um poema, por exemplo, se dedica a fazer esse trabalho de interiorizar essa canção, interiorizar esse poema. Então, a gente passa ali um processo imersivo nessa obra. Então, a gente vai ali mergulhando mesmo em uma determinada linguagem. E a partir daí, a gente vai começando a trazer esses conceitos que foram interiorizados para movimentos corporais, para que a gente possa divulgar a Linda. ciência e possa se apresentar. Então, eu tenho lá uma determinada canção que está falando sobre um determinado assunto científico, ou vários assuntos, e como é que eu trago isso para o corpo, né? Como é que eu transformo isso em movimento e passo a pensar também por meio do corpo, né? Porque a gente tem uma questão que precisa ser trabalhada nas escolas, que é essa relação que a gente estabelece com o corpo, né? Então, a gente ainda vem de um sistema em que a gente fica muito trabalhando, às vezes, mais no campo cognitivo, sem considerar o corpo, sem trazer essa centralidade do corpo, né? Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de performances artísticas científicas. Majoritariamente, eu tenho feito isso na licenciatura em Química, que é onde eu atuo mais, porque eu considero que se a gente conseguir fazer esse trabalho de formar professores nessa perspectiva, seja um caminho mais fácil, né, da gente tentar chegar nas escolas de educação básica com essa perspectiva, né? Então, trabalhando na formação inicial, a gente consegue aí formar, né, professoras e professores que depois podem levar essa perspectiva para as escolas. Então, essa ideia de performance é nesse sentido. Então, de trazer centralidade para o corpo ganhar esse valor que muitas vezes nos processos educativos ele não tem, e a É gente tentar verdade. comunicar a ciência unindo diferentes linguagens artísticas para comunicar a ciência. Professora, é difícil fazer um sarau? Como é que a Olha, gente faz um sarau? A pergunta até da professora aqui, deixa eu ver, professora Darlinda. Ela queria ajuda de como ela pode fazer um sarau com os alunos dela. eu me coloco à disposição, né, depois quiser conversar. Dá um certo trabalho no sentido que a gente precisa, primeiro, ter esse movimento de estudo, como eu estava falando, né, que a gente às vezes passa geralmente aqui uns 3, 4 meses estudando uma determinada obra, leva um certo tempo para que a gente possa chegar nesse momento das performances, delas virem para o público, enfim, porque a gente considera que é importante ter esse processo, né, de uma vivência intensa, um processo imersivo, que a gente mergulhe na obra que a gente está estudando para que a gente consiga trazer isso com mais verdade, né? Então, eu consiga, de fato,
expressar tudo aquilo que aquela canção representa para mim, que aquele poema representa para mim, enfim, e tentar sensibilizar as pessoas que estão assistindo. Mas a gente tem feito isso também um trabalho nas escolas de educação básica. Fizemos isso enquanto tínhamos também, eu fui coordenadora de PIPID, do PIPID Química, então a gente tinha ali uma equipe nas escolas, né, de licenciandas e licenciandos e professoras e professores da educação básica parceiros, e a gente fazia esse trabalho também nas escolas, então que as estudantes selecionavam poemas e canções, e a gente pensava em apresentações, então também teve casos da gente ter produções audiovisuais, então as estudantes são muito criativas, né? Então isso São extrapola até para além protagonistas, né? Então é do que legal a gente também. coloca, né, como objetivo primeiro. Mas me Ô, coloco à Camila, disposição, professora, se quiser, eu estou à disposição para a gente conversar sobre professora sarau. Camila é acessível. Professora, tem duas perguntas. A primeira é, como é que você faz esse processo de interiorização para fazer com que o aluno mergulhe? Você falou que leva uns 4 meses, né? Como é que você Para a faz esse gente pensar o processo sarau, sim. para mergulhar mesmo, para poder transcender em uma ideia, exteriorizar, né? Essa é a primeira Isso. pergunta. A segunda, quais foram as músicas de Chico Buarque? É uma pergunta que Ícaro faz e a professora Monique Gonçalves fez também. Uhum. Das músicas que você utilizou para trabalhar um viés químico. Tá. Então, essa questão da gente passar por essa imersão, a gente começa, no caso das canções, é esse exercício primeiro de escuta e da gente se colocar, o que eu estou percebendo, como é que a gente está se sentindo em relação à canção. Então, passa primeiro por esse movimento. Depois a gente vai para uma fase de estudar essa obra, então estudar em que contexto que ela foi pensada, o que o artista já falou sobre essa canção, o que as pessoas que pesquisam a obra desse artista já falaram a respeito, que múltiplas interpretações que já tiveram, e a gente vai fazendo esse exercício. Aliado a tudo isso, a gente vai fazendo trabalhos corporais. Então, a gente tem sempre parceiros nesse movimento, então, geralmente pessoas que são mais ligadas às artes e às ciências do corpo, né? Então, a gente tem sempre artistas de circo junto com a gente, artistas de Nossa, que legal. teatro junto com a gente, para que a gente possa fazer esses exercícios corporais mesmo, então, de começar a sentir no corpo o que essas canções, o que esses poemas significam e representam. Então, sempre é um trabalho muito coletivo, em que as pessoas têm muito espaço para falar. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que colocar também como prioritária. Se a gente não tiver um espaço de fala para que as pessoas possam expressar, como eu disse, cada um coloca, né, da maneira com que sente em relação àquilo, então a gente tem que dar espaço para que as pessoas expressem isso, né? Então, é algo mais ou menos em linhas gerais nesse sentido que é abordada. As pessoas que estão perguntando a respeito das canções do Chico, por exemplo, né? A gente, se eu puder indicar aqui um texto, não sei se cabe, Monique, até para poder falar, né? Desse texto que você chamou a atenção aqui, é um artigo que está publicado na Rede Kim, em que a gente tem ali as canções do Chico, e elas estão, digamos assim, categorizadas e classificadas, né, de como é que a ciência está presente nessas canções. Então, talvez as pessoas quiserem esses detalhes, a gente pode estar disponível, esse texto está disponível, né? Pode sim. Também me coloco aqui à disposição para que a gente possa fazer, de repente, conversas mais pontuais a respeito de algumas dessas canções que estão listadas aqui, porque foi uma análise da obra do Chico como um todo, né? Que tem uma obra muito vasta, né? Uma obra muito rica, e que permite a gente trabalhar com muitos aspectos da ciência com a tecnologia, da ciência com a sociedade, né? Falando das questões tecnológicas, telefone, internet, enfim, vacinação, tem
as possibilidades, a composição de alguns materiais também que aparecem termos, né, que o Chico usa nas suas canções e que permitem fazer discussões para a gente da química muito, muito específicas, né? Maravilha. Professora Camila, a Franciele Costa, ela fala, professora Camila, grandes saudades. Como as canções regionais podem contribuir para o enriquecimento cultural? Já trabalhou com essas questões? Sim, a gente tem muito... As canções regionais, elas são muito ricas, né? Porque é aquilo que a gente está falando de valorizar a nossa cultura, né? Então, as pessoas às vezes perguntam para a gente por que vocês não trabalham com outras, né? Com canções em outro idioma, enfim, né? E a gente tem feito esse trabalho de valorizar a nossa própria cultura. E nesse sentido que a Franciele tem colocado, de trazer as canções regionais, e elas têm todo o significado e todo o valor, porque essas canções, elas tocam as pessoas de um modo até muito mais intenso, porque aí a gente vai trazendo outras memórias, enfim, memórias afetivas, memórias da sua história de vida, e eu acho que isso vai fazendo aquele movimento que eu coloquei de trazer a turma, né, para se sentir pertencente. Eu acho que a questão de pertencimento eu colocaria como algo que é muito característico da gente trabalhar com canções regionais. Então, eu me sinto pertencente àquele lugar, né? Eu sou aquele lugar também faz parte de mim. Eu acho que as canções regionais, elas trazem a questão do pertencimento muito forte. Eu queria fazer essa disciplina. Olha só, tem uma pergunta da Bruna Klebs. Como trabalhar música e corpo dentro de um ensino de química? Alguns alunos são resistentes a esse processo, é verdade. E como trabalhar esse modelo dentro de um curso duro, entre aspas? Uhum. O desafio não é... Não vou, né, mentir, né, porque é realmente... Num primeiro momento, a gente tem resistência de todos os tipos, né? Primeiro que você se apresenta, eu sou professora de química e agora a gente vai trabalhar com canções. A gente vai trabalhar com poemas, ou a gente vai trabalhar... Então, a turma, né, até por essa característica, e como a gente foi educado para pensar química, e esse lugar que a gente construiu sobre a química, faz com que a gente tenha que romper alguns obstáculos, alguns estereótipos, algumas questões que a gente pensa a respeito da química. Então, começa por aí, né? Então, eu começo a fazer essa provocação para a gente começar a desconstruir até o que a gente tem de concepção da química, de concepção da ciência. Vencida essa primeira barreira, que não é fácil, vem a questão depois, que muitos estudantes colocam, mas, né, como assim, química com arte, né, com música, química com poesia. E aí eu faço esse exercício de trazer exemplos, né, de trazer exemplos de canções, de trazer exemplos de poemas para mostrar, gente, veja, né, por exemplo, quando lá o Gilberto Gil coloca o magnéton, o spin, numa letra de canção, aí eu falo, veja, né, se não tiver química aqui, né, onde é que... Então, eu vou trazendo alguns desses exemplos que são bem marcados. Então, eu começo geralmente com essas canções e com esses poemas em que está bem explicitada a ciência, sabe? Uma coisa assim, bem meio choque de realidade, assim, né? Tá aqui. Depois desse movimento, a gente vai fazendo esse caminho de sensibilização. Então, veja, ó, passamos por aqui. Então, que outras canções será que existem para a gente trabalhar química? Que outros poemas? E a partir disso, a turma vai começando a romper algumas barreiras. Mas é um processo que leva tempo, porque você tem que superar muitos obstáculos. Eu sempre digo assim, a gente tem que se desconstruir. É desconstrução o tempo todo. Desconstrução do que eu penso da ciência, do que eu penso, né? Até eu pegar... A Camila está citando aqui, né, a questão dos átomos, né? Átomos são... Assim, muitas canções falam sobre átomos.
né? Então tá citando aqui até os átomos todos dançam, madruga, reluz, neblina, né? Crianças cor de romã entram no vagão, Caetano Veloso. Então tem a Marisa, né? A Marisa Monte, quando fala os átomos coreografam a grama do chão. Olha que coisa mais poética. Nossa, Eu acho isso muito bonito, muito sensível. E essa é uma canção que eu trabalho bastante, até fica A Alma e a Matéria, que a Marisa Monte canta, né? E tem muita possibilidade para a gente trabalhar com conhecimentos científicos, não só para a gente que é da química, mas de modo geral, é uma canção belíssima e que sensibiliza demais, né? que lindo, Camila. Pessoal, a Aline, ela fez um comentário aqui. Fala que os professores do Departamento de Química participam ativamente do sarau enquanto artistas. É lindo de ver. Aí eu fiquei curiosa. Como é que eles participam enquanto artistas? Pois é. Aí entra nesse trabalho do convencimento, né? Então a gente vai devagarzinho construindo essa relação que também tudo é construído, né? Tudo é processo. Então, no começo também as pessoas duvidavam muito dessa possibilidade da arte como um caminho possível para a gente trabalhar química, ensinar química, aprender química, divulgar química. E com o sarau, que foi feito no departamento de química, e eu gosto muito de marcar isso, que ele aconteça dentro do departamento de química, aos pouquinhos os professores foi fazendo convites, né? Olha, você poderia ler um poema aqui? Você poderia participar aqui dessa canção, cantar junto com esse estudante, com essa estudante? E eu percebi que com o passar do tempo, a gente já teve as 5 edições, os professores agora virou o evento, né? Então eles falam, eles pedem para Eles já participar. querem que tenha, né? Querem que tenha, ficam esperando, se colocam à disposição. E eu fico muito feliz com isso, porque eu coloco assim, não é um caminho fácil, porque não é um caminho natural, nós somos educados a pensar as coisas muito separadas e muito fragmentadas, e quando a gente tenta fazer aproximações, tem muita resistência. Então, quando eu vejo resultados desse tipo, como o sarau, em que meus colegas do departamento de química participam, que os estudantes participam, que a gente traz artistas para participar e a gente faz essa relação, que vem estudantes da educação básica participar, que as pessoas trazem familiares para poder assistir. Então, isso me emociona demais e mostra que é possível, sim, que há caminhos, né? Muitos caminhos ainda para a gente superar essa fragmentação que historicamente acabou ficando muito marcada, né? As pessoas estão comentando, até se eu puder falar aqui, Monique, eu vi alguns comentários, né? Eu até escrevi para você numa mensagem falando do Gilberto Gil, que é um artista fala conosco. Que a gente trabalha muito, e eu gosto de falar muito desse disco do Gilberto Gil, que é o disco Quanta. Então, o Gilberto Gil, ele tem é um disco duplo, né? Um CD duplo, em que o Gilberto Gil fez a obra dedicada a falar de ciência. Então, é um disco com 26 canções que o Gilberto Gil, na ocasião que ele compôs, eu gosto de contar sempre essa história, ele gravou, na época, era 1997, quando foi lançado o disco. Então, o Gilberto Gil fez ali, ele levou 5 anos para produzir esse disco, ficou estudando ciência, discutindo ciência, enfim. E aí, quando ele gravou as canções... Não é só a gente que vai estudar as canções, né? Os artistas também precisam estudar ciência, né? Esse, assim, é um diálogo ciência e arte que eu gosto muito de Exato. falar. E aí, ele gravou em fita cassete na época, né? Que estamos falando da década de 90, né? Dos anos 90. E ele mandou essa fita cassete para o César Lattes. E aí, o César Lattes ouviu as canções que o Gilberto Gil tinha feito para o disco Quanta. E ele escreveu uma carta. Essa carta não é muito difundida, não é muito conhecida, por isso que sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar disso. Sim. Então, o César Lattes escreveu uma carta para o Gilberto Gil, dando um parecer sobre as canções que o Gilberto Gil tinha escrito para o Quanta. E esta carta está publicada no encarte do disco, que infelizmente é um disco que é bem difícil de encontrar.
eu percebo assim que quando eu falo desse disco, né, até para pessoas que são apreciadoras do Gilberto Gil, da obra do Gilberto Gil, é um disco que as pessoas acabam não conhecendo como um todo, conheceram canções muito pensadas, e vale muito para falar dessa relação de ciência e arte esse disco, que é o Quanta. E aí, quando o disco completou 20 anos, nós fizemos o sarau Ciência e Arte só com o disco Quanta. Então, todas as performances foram feitas com base no Quanta. E eu fiz o convite para o Gilberto Gil, para que ele fosse participar do nosso sarau, e ele aceitou participar. Imagina como Nossa. eu não fiquei na ocasião, né? Eu me lembro que a resposta chegou logo depois do Natal, Você eu leu fiquei umas muito 10 feliz. vezes para saber se tem escrito um sim mesmo. Exatamente. E estava tudo agendado, tudo certo, enfim. Só que na época, isso foi 2017, o Gilberto Gil, naquele ano, entrou numa turnê do Refavela 40, que eram 40 anos do álbum Refavela. E bem no dia do sarau, ele estava em turnê com um show em Salvador. Só que o que eu quero dizer assim, muito gentilmente, ele gravou um vídeo pra gente, falando do Nossa, que sarau, carinho. que ele estaria lá com a gente, que ele tinha, né, assumido esse compromisso, mas que não ia poder assumi-lo, e gravou um vídeo pra gente, para que a gente pudesse passar no sarau, e esse vídeo No tá dia. divulgado até na página que a gente tem do Facebook, do Sarau Ciência e Arte, depois para quem quiser acessar, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque esse disco Quanta é muito especial nessa relação ciência e arte, não só pelo disco todo falar de ciência, mas pela história dele. E pelo fato do Gilberto Gil colocar aqui a intenção dele, e ele faz uma provocação para nós cientistas, e eu gosto de trazê-la também, que ele diz que às vezes a gente, enquanto cientistas, avançou tanto no conhecimento, e a população que não faz parte dessa casta dos cientistas, como ele menciona no livro, ela não tem nem dimensão e nem ideia do que a gente está discutindo no campo da ciência. E aí É ele, verdade. enquanto artista, se colocou nessa frente para que com a obra dele ele sensibilizasse as pessoas para pensar a respeito da ciência, em particular da mecânica quântica, porque era o foco que ele queria com esse disco Quanta. Então olha que coisa maravilhosa, né? E também que cutucada que dá pra gente enquanto cientistas, né? Ô, Camila, eu quero aproveitar essa sua fala para poder a gente falar um pouco sobre extensão. Mas antes da gente chegar em extensão, vieram duas pessoas que já pediram exemplos de aplicabilidade dessa Tá. questão das canções. Aí eu queria que você respondesse de maneira breve para poder a gente ir para a parte de Uhum. extensão. Então, essa questão de aplicabilidade, a gente tem feito esse tipo de ação. Então, tem desde canções que a gente pega de fato o que a professora e o professor da educação básica estão trabalhando na escola. Então, pega lá um conceito específico. Então, eu estou trabalhando com a questão de modelo atômico. Eu pego uma canção, vou para a sala de aula e faço esse trabalho com a canção para discutir modelo atômico, para discutir soluções, para discutir ligação química. É muito, né? Tem coisas que dá, assim, para a gente fazer de forma muito aplicada, enfim, muito objetiva, muito direta, até se quiser, né? Mas eu gosto de extrapolar. Eu não gosto de ficar, assim, de pegar a arte e trazer essa visão utilitarista, né? Isso me incomoda um pouco, né? Da gente só, assim, localizar os conceitos da canção e agora, ó, vamos conceituar átomo, vamos conceituar ligação química, vamos conceituar spin, a questão não é essa. A arte é para muito mais, né? Então, tem essas questões para quem também quiser algo muito específico, a gente, né? Porque as canções estão aí, os poemas estão aí, para que a gente possa fazer um trabalho mais direto. E na perspectiva da extensão, Monique, não sei se você tem alguma questão específica, porque eu sei que a extensão nos une, né? Que a gente gosta muito de trabalhar com a Adoro. extensão. Então, tem alguma questão mais específica, assim, de... No termo, assim, a gente sabe que a universidade é ensino, pesquisa e extensão, basicamente. Nesses três pilares,
A gente pode trabalhar com ciência e arte nesses três pilares dentro da universidade? Sim, eu tenho tentado trabalhar com isso, né? Eu particularmente não consigo dissociar ensino, pesquisa e extensão. Até eu tô vendo que tem uma turminha assim dos meus orientandos, das minhas orientandas aí, podem até confirmar, porque todo mundo que vem trabalhar comigo, eu digo isso, a gente não faz separado ensino, pesquisa e extensão, né? Então a gente tem esse compromisso social muito forte, que eu falo, a universidade ela precisa tá para além dos seus muros, né? A gente tem que fazer esse trabalho muito forte com a comunidade. Então, não tem como eu pensar pesquisa sem pensar extensão, sem pensar ali num retorno mais imediato. E eu acho que a extensão, pelo menos das experiências que a gente tem, ela traz esse retorno muito rápido, né? Porque a gente sabe que a pesquisa, ela vai levando esse tempo, né? Para que, enfim, que é característico, tá? E a extensão, você está ali em algo mais imediato, né? Que você consegue trazer um retorno muito mais rápido para aquelas pessoas que estão ali nas nossas atividades. Então, eu gosto muito de trabalhar com a extensão nesse sentido de compromisso social. A pesquisa tem esse compromisso social, tem que ter, e a gente Verdade, valoriza e Camila. faz pesquisa com compromisso social, mas a extensão ela vem muito forte nessa linha, né? A gente sente muito essa questão, né, do olho no olho, da interação com as pessoas. Isso alimenta muito a gente, traz muito, muito vigor, enfim. Ô, Camila, por que é importante para a universidade esse tipo de pesquisa? Defenda Sobre aí a importância das nossas universidades, da pesquisa. a pesquisa é fundamental. É com a pesquisa que a gente vai conseguir superar muitos dos problemas que a gente tem. A gente está vivendo agora, né? Podemos responder isso até com a situação que a gente está vivendo agora da pandemia de Covid-19. Quem vai trazer as respostas para a gente vai ser a ciência. A A gente está ciência. agora, né, clamando por isso, né? Quem não está, a gente está fazendo esse movimento para que as pessoas percebam a importância e o papel da ciência. Então, a gente está agora, todo mundo não tem vacina, não tem medicamento. Vacina e medicamento a gente só consegue por meio da pesquisa. Enfim, então Não a é fácil, ciência, não. a pesquisa científica, e leva tempo, e precisa de investimento, né? E precisa de infraestrutura. Então, para responder às demandas sociais, a gente precisa da ciência, né? Então, é nesse sentido que a gente defende que a gente tenha. Aqui no meu deu uma travadinha, eu não pude escutar você, mas depois eu escuto. Não escutei você explicando lindamente sobre a pesquisa na universidade. Mas, Camila, já que a gente falou do Covid, eu queria que a gente caminhasse para encerrar nossa live, mas que você falasse do livro que foi Ah, lançado pelas professoras da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, sobre livro de passatempo sobre mulheres cientistas no combate ao coronavírus. Como foi que surgiu essa ideia e qual a repercussão disso? olha, fico feliz de poder falar sobre isso, que a gente está vivendo bem esse momento agora, essa semana. O livro foi lançado na sexta-feira, então nós fizemos um livro que é de um projeto de extensão também, que eu sou coordenadora, que chama Meninas e Mulheres nas Ciências. E a ideia, então, foi produzir um livro no formato de passatempos, para que a linguagem fosse acessível, lúdica, e a gente Que conseguisse ótimo. trazer as pessoas, né, sem formação também no campo científico, para divulgar as informações sobre o coronavírus, sobre o Covid-19, em particular sobre as mulheres cientistas que contribuíram com a produção de conhecimentos, que estão nos ajudando a combater, a enfrentar esse problema da pandemia de Covid-19. Então, nós Então, são trazemos sobre nesse mulheres livro. cientistas atuais, de agora, né? Também, nós fizemos, então, desde um resgate histórico de mulheres Hum, que trouxeram contribuições específicas para esse assunto, até as mulheres contemporâneas, porque a gente tem pouca referência sobre mulheres cientistas, essa é outra frente que a gente isso. precisa Então é atacar também, maravilhoso. né? E a ideia foi essa. E sobre a repercussão, nós estamos muito felizes porque o livro ele ganhou assim uma projeção já Brasil todo. A gente no nosso blog teve acesso já de 12 países no nosso material.
A gente está, né, essa semana fomos convidadas a entrevistas, né, na grande mídia, algo que a gente sabe, né, que como cientistas nem sempre a gente tem Sim, espaço para é falar verdade. nas grandes mídias. Isso está deixando a gente muito feliz. O momento não é um momento de felicidade que a gente está vivendo, né, por conta da pandemia, né, a gente tem total consciência disso, mas a gente quis trazer essa linguagem leve, né, por meio dos passatempos, para que a gente pudesse chegar ao número maior de pessoas. E a gente está recebendo um retorno maravilhoso, então, das pessoas que estão fazendo. Eu estou fazendo com a minha avó, com o meu avô, com o meu filho, neto, enfim. E a gente está batalhando agora nesse momento, e eu tenho falado sobre isso, que a gente está batalhando para garantir a impressão dos livretos, porque a gente lançou, ele é gratuito, as pessoas podem baixar, podem compartilhar, enfim. Eu quero lembrar o pessoal que esse livreto ele está no link da bio do nosso Instagram. A Camila passou para a gente e a gente disponibilizou para quem quiser ter acesso mais rápido, mais fácil, né? Isso, maravilha, eu agradeço, né? E então a ideia é essa, que disseminem o livro. Só que a gente sabe que algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, né, no Brasil, a nossa realidade é essa, né? Num país de grande desigualdade social, a gente sabe que as pessoas não têm, muitas pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso a Isso. computador, a celular. E a gente está trabalhando nessa etapa agora de tentar conseguir recurso para que a gente consiga fazer os livretos impressos e a gente possa distribuir, enfim, e esse livro chegue para as pessoas que estão numa situação aí mais vulnerável, né, e uma questão social mais delicada, e a gente consiga chegar nessas pessoas também nesse momento de pandemia. E Que dizer que é uma lindo, produção Camila. coletiva de mulheres, né? Então é uma produção de É. mulheres, sobre mulheres, para todo mundo. Ó, achei que gostei. Pode repetir isso aí no finalzinho? Então é uma produção de mulheres, sobre mulheres e para todo mundo. Exato, que maravilha, Camila. É muito lindo o seu trabalho. A gente consegue ver que você faz o seu trabalho com amor, com Ah, dedicação. A gente vê que tem paixão envolvida. Isso é muito bom, porque contagia, né? Teve relatos aqui, comentários de pessoas que disseram que já trabalhavam de uma forma e ao ouvir você falar, tiveram ideias para começar a trabalhar de maneiras diferentes. Então isso é muito fico bom, porque a feliz. gente percebe que vai mudando, né? Vai alcançando um público maior e vai influenciando atitudes e ações, atividades inovadoras. Camila, a gente vai terminar nossa live. O pessoal vai Ah, ficar triste, né? Porque estava muito bom, nossa conversa deliciosa. Mas infelizmente a gente precisa encerrar nossa live, senão o Instagram ele vai cortar a gente automaticamente mesmo. sim. Então, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em estar conosco. Foi um papo muito bom, o seu trabalho é lindo, de muita competência, dedicação, amor. Eu fiquei apaixonada, fiquei com vontade de Ah, trabalhar com canções nas minhas aulas. Gostei muito muito. obrigada. Então fica o nosso agradecimento em nome da Universidade Federal de Alagoas, em nome do Instituto de Química e Biotecnologia, em nome da nossa Pró-Reitoria de Extensão e do Grupo Que Ciência, nosso muito obrigada pelo seu trabalho, viu? E pela sua Eu que participação agradeço. conosco. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Obrigada a todo mundo que participou. Estou vendo aqui muita gente querida. Obrigada, Monique. E parabéns e muito sucesso para vocês. Esse projeto é muito importante e necessário. Obrigada, Camila. Obrigada a todo Obrigada. mundo também que esteve conosco, que compartilhou, que fez pergunta, que fez comentário. Isso é muito bom para a gente, porque faz a gente ficar conversar de maneira dinâmica. Então, isso é muito bom também. Obrigada a todos, os professores que estiveram presentes, professora Edma, professora Marília, todo mundo que esteve conosco. Obrigada a todos, boa noite e até amanhã. Boa Tchau, noite, Camila. Obrigada. gente. Tchau, tchau.